Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A graça, como a luz do sol, é dada a todos. Estava fundindo-me na divina vontade, e veio-me o pensamento de confiar especialmente a várias pessoas. E o bendito Jesus me disse: minha filha, a particularização vai já por si mesma, apesar de não se pôr nenhuma intenção. Na ordem da graça acontece como na ordem natural. O sol dá luz a todos, porém nem todos gozam os mesmos efeitos. Mas isto não é por parte do sol, mas por parte das criaturas. Uma pessoa serve-se da luz do sol para trabalhar, para capacitar-se, para aprender, para apreciar as coisas. Esta se faz rica, se constitui e não vai mendigando o pão aos demais. Outra pessoa, se está ociosa, não quer ocupar-se em nada, a luz do sol inunda por todos os lados, mas para ela é inútil. Não quer fazer nada. Esta é a pobre enferma, porque o lazer produz muitos males, físicos e morais. E se sente fome e tem necessidade de mendigar o pão aos outros. Agora, destas duas, a causa de seu diferente estado será talvez o sol? Ou que a uma dá mais luz e a outra menos? Certamente que não. A única diferença é que uma se aproveita em modo especial da luz e a outra não. Agora sim, na ordem da graça, que mais do que luz inunda as almas. E agora se faz toda a voz para chamá-las, voz para instruí-las, para corrigi-las. Agora se faz fogo e lhes queima as coisas daqui abaixo, e com suas chamas lhes põe em fuga as criaturas, os prazeres, com suas queimaduras formam as dores, as cruzes para dar à alma a forma da santidade que é dela. Agora se faz água e a purifica e embeleza e a enche toda de graça. Mas quem são os que estão atentos para receber todos esses fluxos de graça? Quem são os que aceitam? Há muito poucos, e logo se atrevem a dizer que a uns dou a graça para fazer-se santos e a outros não, quase como querendo me lançar a culpa, e se contentam em levar uma vida ociosa como se a luz da graça não estivesse para eles. Depois acrescentou: minha filha, eu amo tanta criatura que eu mesmo me coloco como sentinela de cada coração para vigiá-lo, para defendê-lo e trabalhar com minhas próprias mãos, sua própria santificação. Mas a quantas amarguras não me agarro? Uns me rejeitam, outros não me atendem e me desprezam, outros se lamentam de minha vigilância, outros me fecham as portas na cara, fazendo inútil meu trabalho. E não só me ponho eu a fazer de sentinela, senão que também para isso escolho as almas que vivem em meu querer, porque encontrando-se em todo eu, ajunto comigo como segundo sentinela em cada coração, e estas segundas sentinelas me consolam, correspondem-me por cada um e me fazem companhia na solidão a que me obrigam muitos corações e me obrigam a não deixá-los. Olha, maior graça não poderia dar às criaturas que dá a estas almas que vivem no meu querer, que são o portento dos portentos. Maravilhoso, né? Olha isso que Jesus está falando, né? Eu ajunto comigo como segunda sentinela em cada coração. Eu também creio, eu creio nisso. Então, cada ser humano que possa estar ofendendo a Deus, enfim, qualquer criatura, que todos estão recebendo a influência da graça, os efeitos, né? Todos estão. Deus está operando a vida de todos, mas, igual ele falou, o que falta é a correspondência da criatura. Mas ele coloca a gente para receber por elas. Ele dá a gente para elas, entende? Então, aí ele vai, não vai embora dessas pessoas, ele não desiste delas e continua investindo na alma delas, porque tem a gente para estar ali, entendeu? Ah, olha que incrível, né? Então, por causa disso, olha lá,
me obrigam a não deixá-los. Olha isso. Uau! Maior graça não poderia das criaturas. Então, maior graça que essa, né? Que além de Jesus vir e redimir, porque ele, quando derramou o sangue dele, né? Quando o Pai olhou para nós, o que que ele viu? Por causa de Jesus, né? Então ele nos perdoou, porque ele viu o sacrifício de Jesus, não é? Agora, o que que Jesus está fazendo? Além dos méritos dele, que tudo foi ele, é ele que faz, é tudo mérito dele. É ele que faz. E dentro desses méritos dele, né, da divina vontade, ainda tem esse trabalho de ele pegar pessoas que correspondam pelas outras e não só elas corresponder isoladamente, mas elas poder fazer o mesmo ato de Jesus, de estar em cada coração e de corresponder por todos. Então, quando o Jesus olha para as outras pessoas, ele vê a gente. Como era o Pai quando via as pessoas e tinha o sangue de Cristo. Então, olha o trabalho, né, de Jesus. Olha onde que a redenção chega. Olha o trabalho da redenção, olha o trabalho da santificação aqui. Olha o trabalho do que Jesus faz. Além dele, ser o Redentor, ele forma outros como ele, que recebem por essas pessoas. É muito incrível. É um milagre, sabe? É uma coisa absurda, absurda de tão maravilhosa, sabe? Meu Deus do céu, olha onde vai o trabalho de Deus, a incansabilidade do nosso Senhor, que não para de criar formas, né, de, sabe, um amor assim, que é uma misericórdia infinita. É muito incrível. Eu achei muito lindo também. É muito forte, né? É muito forte isso. Então ele tá falando aqui que a Luísa estava especialmente, né, sentindo a necessidade de como que de uma particularidade, né? Colocar algumas pessoas, né? Rezar por várias pessoas que ela estava vendo na mente dela. E aí Jesus deixou claro para ela que a particularização vai já por si mesma, apesar de não se pôr nenhuma intenção. Na ordem da graça acontece como na ordem natural, então todos são abençoados, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se eu não rezar por tal pessoa, ela não é abençoada, eu tenho que pôr ela na bênção. Né? Eu tenho que pôr, na verdade, eu tenho que desejar que ela corresponda. Entendeu? Porque você fala assim, eu vou rezar para Deus te iluminar, fulano. Deus já ilumina o fulano, né? Mas tem que rezar para que a pessoa se abra, né? Que a mente dela, né? Que ela se converta, né? Que ela corresponda a Deus. Não rezar para Deus ser Deus. Tipo assim, para Deus corrigir alguma coisa ou fazer alguma coisa que não tá fazendo, né? Então, é assim, ele ilumina todo mundo. Ele tá na vida de todo mundo. Se você for olhar as pessoas, a vida delas, você vai ver a graça. Entende? Às vezes elas não vê. Você fala, minha vida é uma porcaria e só sabe reclamar. Mas você vai ver. Vai ver a graça de Deus sobre elas. Exatamente quando elas falam dos problemas. O problema é graça. O problema é graça. O problema é graça, né? Eu tô passando por umas coisas bem complicadas. Depois eu narro por causa de questão de liberdade. Eu narro pra vocês direitinho. Uma coisa que me aconteceu ontem que foi muito forte. E assim, mas como a Aline tá falando comigo, o problema é solução. Nunca veja, né, com os olhos errados, né? O problema é solução, a gente sempre vê assim, porque é a verdade, né? E se Deus está permitindo isso, até o sofrimento da criança, né? Ela tá resfriada e tudo, graças a Deus é uma gripe, né? Uma virose, mas assim, ela tá bem, o pulmão tá bem, não tem risco de pneumonia, o médico falou que ela tá muito bem. E mas um bebezinho que tá sofrendo alguma coisa, Deus permitir, desde pequenininha, né? Com 6 mesinhos e já tá passando por né, uma situação assim, mas tudo é graça, né? Deus já está ali derramando graça na vida dela já, para a própria alma dela, e para liberar graças na vida dela também, né? Porque tem tudo uma questão da justiça, né? Para liberar a graça, né? Não é porque é porque é uma forma assim de abençoar que até mesmo para abrir a pessoa ter disposição, né, para aquilo, né? Sabe-se lá o que Jesus está fazendo com isso, já forjando a minha filha desde pequena, né? Trabalhando na alma dela.
Então, assim, qualquer problema na sua família, mas você tem que ver sempre que tem a graça, né? Mas até quando a bomba explode, né? Que eu tô com um problemão. Mas a resolução, a forma de resolver o problema é a graça. Porque quando uma situação chega a um caos tão grande como eu tô vivendo, e você tem que chegar a um ponto assim de, não, vamos juntar a família aqui, né? E vamos reunir, vamos ver o que dá para ser feito. Isso já é a graça. Movendo para sair de uma situação, como que eu posso dizer, gente, de um ambiente de, como qualquer palavra, assim, o que eu posso usar. É difícil para mim falar, porque não me faz bem, sabe? É um ambiente que está contaminado, né? Então quando Deus, ele deixa a bomba explodir para cima de um, né? Deixa a situação ali, mas ele te move para alguma coisa, né? Quando ele deixa aquela coisa ficar assim, de um jeito insuportável para te mover para uma atitude, né? Isso também é a graça, porque a graça não é só assim, ai, a pessoa pensa, né, que é uma paz assim da falsidade, né? É você aguentar tudo, não é assim. A graça já é o sinal de que você tá vendo aquilo ali e falando, não tá certo, né? Isso aqui é desordem, né? Então, assim, então Deus está movimentando, Deus está trabalhando, né? Tem reparações muito grandiosas aí, né? Em cima de tudo que eu tô vivendo. E tudo graça, tá? É tudo, e então não só para mim, tá? Eu tô falando de todos, tá na vida de todos. É graça sobre graça. Então, assim, então Jesus vai comparar o sol para explicar como que funciona a ordem da graça, né, no meio das criaturas, para que esse pensamento de que parece que Jesus ilumina mais uns que outros. Ah, se Jesus tivesse me iluminado, eu não teria feito tal coisa. Isso aí, gente, é as trevas que quer acusar Deus, desde o Adão lá, acusando Deus. Entende? Não falta luz, não falta ajuda. Jesus não deixa, igual ele tá falando aqui. Ele tá falando aqui que como o sol tá disponível, mas tem pessoas que elas não buscam, elas querem mágica, elas querem. O sol não é assim também, não vai te aquecer por mágica, não. Você não tem que sair da sua casa, você não tem que se dispor ao contato com a luz do sol, você não tem que sair do seu conforto para tomar o sol lá, você não tem que sair de si, né, da sua cama, você não tem uma atitude ali de sair daquela preguiça e levantar, você tem toda uma atitude de sair da ociosidade e ir até a luz. Então, assim, Deus se deixa encontrar, mas não é assim, uma mágica. O ser humano precisa fazer a parte dele, porque Deus não trata a gente igual um robô programado, que a graça é só apertar um botão e você já tem todas as informações. Você tem que querer elas, né? Você tem que conhecer a Deus, né? Igual quando a pessoa vem para viver a divina vontade, ela tem que se mover. Se ela ficar escondidinha no grupo, o sol tá aqui, mas cada um no grupo também vai experimentar de um jeito diferente, dependendo da pessoa, da disposição. Então, a pessoa não pode falar assim, mas por que que Jesus ilumina aquele ali, não ilumina o outro, que não sei o quê, que não me ilumina? Não tem nada a ver. O sol tá ali para todos. Mas depende da forma com que a pessoa se apropria daquilo ali. Entendeu? Então tem que ter o mover, a disposição, porque nós não somos robôs, nós temos que pôr a nossa vontade, como Jesus falou no trecho passado, que a Luísa tinha que consentir, né? Ter um consentimento de fazer a vontade de Deus, ela tem que querer. Então, o ser humano tem que ter esse movimento, essa intenção, entendeu? O ser humano tem que ter essa intenção, ele tem que se mover, ele tem que ir até a luz, né? Ele tem que. E se ele ficar na preguiça, entendeu? E preferir a mentira, né? De dizer que, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me ajuda. Aí Deus vai lá e manda a pessoa falar para ela, ô fulano, por que que então, fulano, você não tá passando por isso? Por que que você não busca uma terapia, fulano? Você tá com esse problema aí? A pessoa, não, isso é besteira. Aí ela vai rejeitando tudo. Aí Deus manda uma outra pessoa falar com ela. Aí Deus faz algum problema lá, né? Dela tem algum problema lá que já é uma graça, porque Deus tá mostrando para ela que tem que resolver aquilo. Aí ela vai e fica, não, deixa pra lá. Ah, não, e fica aí, entendeu? Ela não pode virar e falar que não teve a graça. Então, igual eu vi uma vez assim, né? Uma história do homem que tava no enchente, né?
E ele estava desesperado para salvar sua vida e pedindo a Deus por socorro, né? Aí Deus mandou um meio de transporte lá para ele. Ele não quis. O primeiro meio de transporte que Deus mandou para ele sair, né? Aí depois Deus mandou um outro. Ele também rejeitou. Aí quando ele já estava no teto, né? Que ele já estava tudo inundado e tudo. Aí Deus mandou um helicóptero lá para ele. E ele não quis, né? Aí para mostrar assim, né? Que depois ele foi questionar a Deus, né? Nossa, eu só pedi seu socorro e o senhor não me socorreu. Ele foi e mostrou todos os meios. Mas a pessoa estava esperando glamour, entendeu? Muita gente fica esperando glamour com Deus. As pessoas querem graça, de graça mesmo, sabe? Mas uma graça assim, de uma forma surpreendente, né? E ela não vê as pequenas graças na vida dela, que é uma graça, sim, sabe? Mirabolante. Ela quer acordar e falar assim: ai, tira esse problema de saúde. Aí Deus vai lá e dá uma terapia para ela, uma fisioterapia. Ela consegue fazer uma fisioterapia. Ela não vê nisso a graça. Ai, que saco, vou ter que ir pra fisioterapia. É muito cansativo, 2 vezes na semana. Ah, nem, eu preferia acordar sem esse problema na perna e não sei o quê. Mas Deus deu para ela a chance de fazer a fisioterapia. Então a graça se manifesta dessa forma. E Deus usa das criaturas para serem sentinelas, né? Canais dessa graça, né? Deus usa o ser humano para ser canal da própria graça, porque ele fala, como ele falou no trecho passado, pela força dos benefícios, ele fala pelas criaturas, ele fala pela palavra dele, pela circunstância. Tem os modos de Deus manifestar, né? E aí o ser humano vai perdendo a graça porque fica esperando um glamour. Isso também é um grande problema, né? Então, o sol tá aí, né? Deus está na vida de todo mundo. Se você for olhar a vida de qualquer pessoa que sentar e contar a vida delas para você, você vai ver Deus. Entendeu? Mas nem todos têm aquela clareza, aquele entendimento. Então, pela falta do entendimento, da visão clara, da luz, né? De ver aquele caminho de luz que ela tem que traçar, de ver aquilo sim, a verdade. Muitas vezes ela está numa ignorância, então elas não gostam dos efeitos. Não porque Deus não está agindo na vida delas, mas porque às vezes elas não refletem, não meditam. Então nós temos que meditar os que acontece na nossa vida, senão a gente também perde as graças de Deus. Senão a gente fica só se lamentando, né? Senão a gente também, entende? O sol, a luz, o entendimento, tá aí. Mas até essa intimidade com Jesus, essa vai depender também do interesse, né? Da criatura se aproximar da luz. Não é que Jesus gosta de falar com uns e com outros não, gosta de ajudar uns e outros não. É porque nem todos gostam da mesma forma, né, dessa presença, nem todos têm tanta disposição interior assim para Jesus, né? Tem tanto interesse de entender e conversar com ele, né? Então eu falo por mim mesmo, quanto tem que melhorar nesse sentido, né? Então, assim, às vezes a gente só fica. Tem hora que eu fico tão amargada que eu demoro muito, eu fico debatendo com Jesus aquela amargura. Então, eu fiquei tão amargada com o que aconteceu que eu fiquei, sabe, meio travada. Eu tava com crise de ansiedade, né? E então, assim, mas você tem que, sabe, reagir, senão você fica ocioso, e a ociosidade é mal, como Jesus está falando. Você fica meio perdido. Eu demorei a fazer partilha aqui. Você fica meio perdido no tempo, você fica. Sabe, você fica meio. Você tem que voltar, você tem que reagir, né? E buscar, ou não, deixa eu entender o que está acontecendo, calma, não é o fim do mundo, deixa eu entender. Você tem que tomar uma atitude, sabe? Deus está ali, sabe? Deus está ali. Então é muito importante isso, né? Então, gente, não é que Deus está se escondendo de ninguém. É as pessoas que, às vezes, ficam olhando muito para si mesmas e por isso não vê a luz, né? Então, não é que Deus não está ali agindo na vida das pessoas, mas tem a realidade que ele vai desabafar aqui, né? Tem gente que vai para a luz e obedece. Ah, então é isso, então eu vou me servir dessa luz para trabalhar, né? Então, entendi. Tá bom. Então, a pessoa busca, né, a iluminação, o entendimento e vai servir, né? E vai trabalhar, e vai agir.
e vai buscar capacitar-se, né, no conhecimento, compreender, cada vez mais conhecer a Deus, né? Então, deixa eu me servir dessas luzes que Jesus está dando, eu quero entender, né? Compreender, né? O que está dizendo. Então, quer aprender, para apreciar as coisas, né? Esta se faz rica. Então, essa pessoa que está apreciando, que não está perdendo nada, que está acompanhando, que está buscando entender, aprender, né? Que está trabalhando também, porque ela já doa, né? Ela já atua também, ela divulga, né? Ela faz o trabalho. Essa pessoa que é obrante, né? Também. Então, essa pessoa é rica. A pessoa que fala, a pessoa que é obrante, a pessoa que participa, né? A pessoa que está ali buscando compreender, né? Que ela não é ociosa, que ela não fica assim, ah, deixa fulano entender sozinha, depois ela explica, né? Mas é aquela pessoa que quer entender também, não, tem que passar pela minha inteligência também, deixa eu entender essa luz que Jesus está dando. Então, quer dizer, a luz está ali para todo mundo ficar rico, né? Tipo assim, iluminado. Mas a diferença é essa entrega, né? Esse abandono, né? Então, se constitui, não vai. Então, para apreciar as coisas, esta se faz rica, se constitui e não vai mendigando com os demais. Então, ela está alimentada, né? Ela não fica mendigando do. Como que eu posso dizer isso aqui? O pão aos demais, eu não sei se eu entendi certo, né? Para falar assim. Ela não vai buscando, acho que o alimento nos lugares do humano, né? O humano, né? Está sendo com o humano, né? Com os problemas humanos, né? É, tipo assim, negócio ficasse assim, ah, não, né? Vou ficar ali falando só com meu marido, né, sobre o que está acontecendo e não buscasse assim diretamente a palavra de Deus, tipo assim, entenda assim. Que é quando você fica buscando na compreensão humana, né? Fica muito ali, remoendo, e não vai até o sol, né? Não se expõe ao sol, né? Às vezes quem é sol também que vai ser uma luz ali para você naquela situação, né? Eu entendo assim, tá? É o buscar no humano, no mundo, sabe? Em outros lugares, tá? Que fica mendigando alguma coisa, né? Outra pessoa, se está ociosa, não quer ocupar-se em nada. Essa é preguiçosa. A luz do sol inunda por todos os lados. Então, tem muita informação na vida dela, né? Tem muito conhecimento. Jesus está ali falando, trabalhando e agindo, mas ela perde tudo. Para ela é inútil. Não quer fazer nada. Ao contrário, quer ficar prostrada na tristeza dela e no pensamento humano dela. Ela não quer se mover. Ela não quer se mover, né? Esta é pobre, enferma, tá sempre doente e pobre. E ela não tem nem o que doar pro outro, né? Ela é mendiga, né? Ela fica na pobreza, né? Porque o lazer produz muitos males. Então, para ela é prazeroso não fazer nada, né? Se entregar, né? Se procrastinar, né? Ela males físicos e morais. E se sente fome e tem necessidade de mendigar o pão aos outros, ó. Tá vendo? Ela só quer papar, ou ela não quer, ela também trabalhar para produzir o alimento, ela não quer alimentar ninguém. Ela só quer, ó, mendigar e beliscar do outro, né? Então, agora, destas duas, a causa de seu diferente estado será talvez só. Então, Deus é que é o problema? Não. Então, Deus gosta mais de um e menos do outro? Não. A única diferença é que uma se aproveita e outra não. Uma, tipo assim, tudo que acontece na nossa vida, ou a gente perde, só vendo o problema em si, porque se você ficar só no problema, você tá com essa pessoa com fome. Se você começa a compreender, né, espiritualizar tudo, você começa a alimentar da luz. Você tem que elevar aquilo que está te acontecendo. Você tem que buscar em Deus, no livro do céu, nas referências que você tem de Jesus, de tudo que você tem de conhecimento, né? Então, assim, Deus está ali, mas o que, entendeu? Então, tem que mudar o pensamento. Então, assim, ou você vê graça ou desgraça, depende do que está dentro de você. Se dentro de você é um céu que está sempre contemplando a luz, as coisas que te acontecem é graça.
Você vai só ver graça sobre graça. Mesmo de coisas que parecem um problemão mesmo, porque o que tá acontecendo comigo é deixar os cabelos arrepiados, mas tem graça aí, tá? Então, ou você busca isso e compreender as atitudes, né? A justiça, o que que Deus quer nisso, ou você fica chupando o dedo e só se lamentando e, e é só tragédia. Então, a vida de todo mundo está cercada de oportunidade de santidade, de correção, como Jesus está falando aqui, ó. Eu inundo elas. Ora, eu estou chamando elas, com o que está acontecendo com elas, eu estou fazendo um chamado muito forte na vida delas. Ora, eu estou instruindo elas, né? Aquela cruz, aquela sofrimento, é uma instrução que eu estou dando, ó, né? Por aí, não, tem que consertar isso, é aquilo. Eu estou instruindo elas, né? Sobre alguma atitude ali. Ora, eu estou corrigindo elas, né? Minha justiça mesmo. Eu estou corrigindo elas, é uma coisa de desapontamento, é uma situação para corrigir elas, ou seja, é graça. Se uma pessoa receber um desapontamento de algo que ela está fazendo errado, a pessoa foi lá jogar o jogo do tigrinho e viu que era uma ilusão e perdeu muito dinheiro. É uma graça a desilusão. Ainda mais se for logo no início, para não investir tanto. Já é uma graça enorme, né? Então, assim, a pessoa bebeu muito e teve um problema lá, e o médico falou que tem que parar de beber urgente, que senão vai ser fatal depois. É uma graça. Foi um aviso, uma instrução por via do médico. Deus não foi lá e já deixou a pessoa morrer. Ele tá dando a chance para ela e fez o médico falar, fez dar problema ao órgão. É uma forma de corrigi-las, é graça. Então, tudo isso são formas de Deus estar agindo poderosamente e tá fazendo isso na vida de todo mundo. Se você for ver a vida das pessoas a te contar, você vai ver tanta graça na vida delas. Às vezes elas vão te contar até desanimadas, aí você vai falar, uau, o que que Deus está fazendo? Meu Deus do céu! Você só vai ver solução. A gente tem que ver sempre o copo cheio. Eu nunca esqueço essa frase que eu já ouvi há muito tempo atrás. Você tem que ver sempre o copo cheio, a graça, sabe? Deus tá. Ah, mas tem situação que não, Ruth, é muito ruim. Tem situações que eu tô vivendo. Mas a graça é justamente você ver que tá ruim, que tem alguma coisa que tem que ser corrigida, uma sinceridade que tem que ter na família, uma comunicação, um limite que tem que ser colocado. Isso é a graça. A instrução, a informação, o entendimento de que aquilo também não é bom, de que você não pode deixar aquela desordem, que aquilo não está fazendo bem. Então, isso é a graça. Quando algo está te fazendo mal também, você percebe, opa, tem algo de errado aqui. Isso é graça. Tudo que traz para nós luz, porque a gente não vê nada, a gente é muito pequeno. É Jesus que nos ilumina. Então, tudo que nos traz clareza, conhecimento, entendimento, até de uma coisa você fala assim, isso não é legal, é graça. Então, tudo é graça, né? Agora você faz fogo, ele queima as coisas aqui de baixo. Os desgostos, os apontamentos, as percas financeiras que alguém tem, material. Sabe-se lá porque que Deus está tirando da pessoa? Não é estar libertando ela de algum apego? É graça. Então, e com as suas chamas, eles põem em fogo as criaturas, tá vendo? Porque às vezes é criatura que tá pondo em primeiro lugar. Prazeres. Com suas queimaduras formam as dores, ó. Então, esse desgosto é graça. As cruzes para dar uma forma da santidade que é dela. Então, é uma graça tremenda. Agora se faz água e as purifica. Então, você vai vendo a justiça aí na vida de um monte de gente aí, né? Que a gente tá vendo. É tudo graça. É tudo Deus dando graça, né? E ele faz isso na vida dessa por causa da gente. Então, se tá tendo a justiça na vida do Padre Fábio, é por causa da gente, sabia? É. A embeleza e a enche toda de graça. Mas quem são os que estão atentos para receber todos esses fluxos das graças? Então, pode ser que o Padre Fábio, mas lá ele vai saber lá no juízo particular dele. Mesmo que agora ele fique se fazendo de vítima e não peça desculpa e não entenda nada e queira se fechar. Mas ele vai saber o seguinte, ele vai ter muito claro assim, olha, o fruto da oração e sacrifício de outras pessoas também, que foram como sentinelas que eu usei, pessoas que rezou por você,
né? Então eu fiz aquilo que aconteceu, que você ficou muito chateado e falou que as pessoas fizeram isso com você, não foi elas, fui eu. Jesus vai falar com ele, fui eu que fiz isso na sua vida, né? Você passar essa situação toda lá, porque eu tô querendo te desapegar muito da internet, das criaturas, de toda essa realidade, e vai mostrar todas as graças que estava dando para ele, entendeu? Tudo. E Jesus se sente agradecido por nós, que a gente vai ver, a gente vai ver o que está acontecendo com o Padre Fábio de Mello e vai falar, ah, glória a Deus, a justiça. Amém, Senhor. Essa coisa de apontamento é pro bem dele, para ele consertar, se emendar. Glória a Deus. Você vai ficar feliz. Você vai ver Deus operando na vida dele. Então, você já vai estar agradecendo a Jesus por ele, se não agradecer. E ele vai ver depois disso. E logo se atrevem a dizer que uns dou graças, então isso que eu já falei, né? Para fazer esses santos, outros não. Não existe isso, gente. É ridículo. A graça só pode produzir bem. Então não tem como você falar assim, ah, Jesus deu graça para um, mas o que Jesus fez na vida desse ajudou a esse. Agora o que Jesus fez na vida do outro avacalhou. Não, nada a ver. A graça sempre produz o bem. Ah, Ruth, nem sempre, mas depende da pessoa, como eu dei exemplo do Padre Fábio. Se ele se fecha e fica se deprimindo, ele já está mostrando que está no coração dele, que ele ama mais ele mesmo. Mas a graça foi dada. Produz bem. Até um bem também para ele se conhecer, tá? Então, a gente não vai culpar Deus por nada. Nós vamos falar totalmente o contrário do que essas pessoas falam, né? Totalmente o contrário. Quase como querendo me lançar a culpa. E se contenta em levar a vida ociosa. Então, esses que ficam assim, ah, Deus não me ajuda, não, por isso, e inventam um monte de desculpa para não buscar as coisas de Deus, né? Essas coisas assim, sabe? Ah, porque Deus ajuda fulano de tal, tal. Nada a ver. Então, a gente vai ver as coisas, né? Vai defender Jesus. Porque ele tá falando aqui das sentinelas, né? Que defende o coração dele. Que vai ver o bem que tá fazendo. Que não vai dizer essas coisas, né? Que se alguma vez na nossa vida. Que isso, hein? Num chuvão, de repente, aqui, caindo. A graça. Então, minha filha, eu amo tanta criatura que eu mesmo me coloco como sentinela de cada coração para vigiar, para defendê-lo e trabalhar com minhas próprias mãos sua própria santificação. Então, Jesus não deixa esse trabalho para outra pessoa. Ele não fala assim, vai lá, anjo, você fica lá dentro do coração e eu fico só no céu agora. Não, ele se coloca nesse trabalho, ele não. Entendeu? É muito incrível isso. Mas quantas amarguras não me agarro? Por quê? Uns me rejeitam. Porque é Deus que está fazendo a vida delas. Elas vão falar que é o demônio. Elas vão dar um nome para um monte de coisa. Mas é Jesus que está trabalhando nelas. E a gente fica, perdão, Jesus, perdão, Senhor, por essa, né? Não está conseguindo ver isso, né? Então, uns me rejeitam, outros não me atendem e me desprezam. Porque ele fala e às vezes a pessoa não quer fazer do jeito dela. Ele dá inspiração, ela não quer fazer. Outros se lamentam de minha vigilância, não gosta, né? Outros me fecham as portas na cara, fazendo inútil meu trabalho, e não só me ponho eu a fazer de sentinela, senão que também para isso escolho as almas que vivem meu querer. A gente fica sofrendo junto com ele, né? Por isso que Jesus manda para nós estado de ânimo, realidades para a gente reparar, porque é sentimento dessas criaturas, a rejeição que ele está sentindo. Aí ele partilha com a gente, entendeu? Porque encontrando-se em todo eu e junto comigo, como segundo sentinela em cada coração, estas segundas sentinelas me consolam, correspondendo-me por cada um, e me fazem companhia na solidão a que me obrigam muitos corações. Então a gente fica com Jesus, né? É muito incrível. Amém?